Olá, meu nome é Tayla Vanessa, sou aluna na Faculdade FAS, curso de Enfermagem terceiro período, e hoje eu estou aqui para falar sobre o tema do seminário, né? Eu fiquei com o grupo 4 e o nosso tema é a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. Então, vamos lá. Eu fiquei responsável, né, pela apresentação e pela explicação dos artigos 1 e 2. Vamos lá. Sabemos que, embora o SUS tenha sido criado baseados nos princípios da integralidade, da universalidade e da equidade, a gente sabe que esses princípios nem sempre foram respeitados. Logo, a população nunca teve muito acesso às informações dos seus direitos. A gente sabe que sempre houve essa deficiência na divulgação, né? E por isso essa carta foi criada. Ela visa orientar nós brasileiros sobre os nossos direitos e deveres no que se diz respeito à saúde, né? E isso vale tanto para a saúde pública, o SUS, quanto para as instituições privadas também. Esses direitos eles são assegurados por lei desde 1990 e essa carta ela foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde no dia 17 de junho de 2009 e foi publicada no Diário Oficial da União em agosto do mesmo ano. A carta foi elaborada de acordo com os princípios biliares, e esses princípios serão a base dessa carta, né, dos artigos. Eles são como se fosse um resumo de tudo. Princípio 1. Ele fala que todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde. Esse princípio ele é muito ligado ao princípio da equidade, presente na Constituição Federal de 1988. Ele basicamente diz que a gente deve dar prioridade a quem precisa mais. Tipo a pessoa que está em um estado mais grave, com necessidade maior, com um estado de sofrimento, ela tem prioridade no atendimento. Um exemplo é a triagem nos hospitais, né, realizado pela enfermagem. E nos postos de saúde também eu já vi cartazes, né, que classificam as pessoas de acordo com o estado e com a cor, né, do jeito. Vou explicar aqui. O gravíssimo ele é classificado pela cor vermelha. O atendimento deve ser imediato. O paciente muito grave, ele é classificado pela cor laranja. O atendimento tem que ser em até 10 minutos. O grave, a cor amarela, em até 1 hora. O pouco grave é classificado pela cor verde. O atendimento pode levar até 2 horas. E o não grave, ele é classificado pela cor azul. Esse não tem urgência nenhuma, pode esperar até 4 horas, caso não tenha um OBS por perto. E esse princípio também diz que o acesso deve ser facilitado, né? A população deve ter um acesso facilitado às unidades de saúde, por exemplo, gestantes, idosos, deficientes. O exemplo disso é a existência de rampas, né? Em todas essas unidades tem rampas exatamente para ter esse acesso mais fácil das pessoas às unidades de saúde. O princípio 2. Inclusive esse princípio 1, ele está muito ligado ao artigo 2, que eu vou explicar mais na frente. O princípio 2, ele diz que todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema. Ou seja, todo paciente ele tem direito a receber as informações claras sobre o seu estado de saúde. Ele tem direito a um atendimento ágil e se o paciente, caso precise de medicamentos ou anestesia, isso não pode ser negado pela instituição. A instituição tem que fornecer sempre que necessário as anestesias e os medicamentos ao paciente. Por exemplo, se o paciente for fazer uma pequena cirurgia na mão e for aplicada anestesia, essa anestesia não pega direito, é dever da unidade de saúde dar mais uma anestesia nesse paciente, é um direito dele. O princípio 3, o princípio 2 está muito ligado ao artigo 3, inclusive. O princípio 3, ele diz que todo cidadão
tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. O artigo 4, ele fala exatamente sobre isso, que nas unidades de saúde não deve existir de forma alguma nenhum tipo de preconceito. O atendimento ele tem que ser universal, igualitário e respeitoso a todos. Independentemente de cor, de raça, de nível econômico, de orientação sexual, de sexo, de idade, seja do que for. Tem que ser igual, respeitoso para todo mundo. Um exemplo disso é a questão do transexual. Se o transexual for no hospital e ele quer ser atendido pelo nome social dele, isso é um direito dele e tem que ser respeitado. O princípio 4, ele diz que todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos. Como a gente pode ver aqui, o princípio 4, ele complementa o princípio 3. Eles dois querem dizer praticamente a mesma coisa. Mas eu vou falar um pouquinho sobre ele também. Ele está ligado também muito ao artigo 5, que eu vou dar alguns exemplos aqui. Tipo a questão do sigilo e da confidencialidade. Mesmo após a morte, o profissional da saúde ele tem o dever de manter os sigilos caso o paciente solicite. A não ser que esse paciente represente um caso de risco à saúde pública. Aí, o profissional da saúde ele pode sim quebrar o sigilo. Também tem a questão do caso o paciente não queira se submeter a algum procedimento médico, por exemplo, uma injeção. Se ele não quiser tomar aquela injeção, ele não vai tomar, mas ele vai assumir a responsabilidade por isso, né? E também tem a questão do acesso ao prontuário sempre que o paciente desejar. Sempre que ele solicitar, ele vai ter acesso a esse prontuário. O princípio 5, ele diz que todo cidadão também tem responsabilidade para que seu tratamento aconteça da forma adequada. O artigo 6, inclusive, fala sobre isso. Ele fala sobre os deveres do usuário da saúde, né? Ele fala dos deveres, porque nem sempre é só direitos, né? Também tem deveres para ser realizados. Por exemplo, um dever dele é não mentir, é não esconder a verdade, é não omitir informação alguma do profissional da saúde, né? Caso ele tenha alguma enfermidade, caso ele use drogas, ele tem que falar, porque se ele esconder, isso vai comprometer o diagnóstico e o tratamento consequentemente, né? E aí não vai ter um resultado esperado. Por exemplo, ele tem uma doença sexualmente transmissível e ele não quer falar, seja por vergonha ou por outro motivo. Ele tem que falar, ele não pode esconder isso de forma alguma. Outra questão é a questão de sempre obedecer, né, às orientações do profissional da saúde. Um exemplo do famoso paciente teimoso também, né, que não quer seguir as orientações, dietas, por exemplo. A questão de tratamentos médicos, por exemplo, o médico passa um tratamento com antibióticos e o paciente, quando sente uma melhora, encerra o tratamento, ele não segue o tratamento inteiro que o médico passou, e isso é errado. Tem que seguir sempre como o profissional da saúde passou. Outra questão também é sempre respeitar o profissional da saúde. Aí, o princípio 6, ele diz que todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos. Ou seja, os representantes do governo das 3 esferas, nacional, estadual e municipal, eles têm o dever de se empenhar para que tudo que está escrito aqui nessa carta seja cumprido, né? Aí, aqui diz, considerando a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do SUS de 2007, do Ministério da Saúde, resolve. Agora a gente vai falar sobre os artigos. O artigo 1,
Ele diz: dispor sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde nos termos da legislação vigente. Aqui é basicamente falando sobre o que a carta se trata, né? A carta se trata de dizer os direitos e deveres do usuário da saúde. É disso que o artigo 1 se trata, de esclarecer sobre o que se refere. O artigo 2, ele diz que toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para a garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. É basicamente aquilo que eu falei lá no artigo 1, o princípio da equidade, né, que é priorizar quem precisa mais. O paciente que está em estado mais grave, ele deve ter prioridade no atendimento. E essa questão do atendimento, ele é dividido em 3 níveis: a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre cada um delas. A atenção primária, ela é a porta de entrada para o SUS. Ela é a base de tudo, é onde basicamente a maioria das coisas começam. Elas são os postos de saúde, o UBS, os CAPSs. Então, elas servem para aqueles procedimentos mais básicos, para aquelas consultas mais simples. Aí, caso não seja resolvido o problema na atenção primária, passa para a atenção secundária. A atenção secundária já são os hospitais, os lugares com as especialidades, né, os médicos especialistas. Por exemplo, se uma pessoa precisa de um médico cardiologista, um médico oftalmologista, aí sim ela passa para a atenção secundária. E a atenção terciária, que são os casos mais graves, né, os casos que precisam de internação em UTIs, transplante de órgãos, os casos de pessoas com câncer que necessitam de procedimentos como a quimioterapia, por exemplo. E agora eu vou falar sobre os parágrafos do artigo 2. O parágrafo 1, ele diz que o acesso será preferencialmente nos serviços de atenção básica entregados por centros de saúde, postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde ou similares mais próximos de sua casa. É a atenção primária, basicamente, que é a base de tudo, né? É onde o atendimento vai começar, segundo esse parágrafo aqui. Que é onde é realizado os procedimentos mais básicos e simples. Parágrafo 2. Nas situações de urgência e emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço em caso de necessidade. Ou seja, não é porque uma UBS trata de questões básicas que ela vai negar atendimento a uma pessoa, né? Caso apareça um caso de urgência e emergência, tem que prestar os primeiros atendimentos e depois que esse paciente já estiver estabilizado, mandá-lo encaminhar ele para um hospital, né? Não pode negar um atendimento porque uma UBS cuida de casos mais básicos. Claro que não. O parágrafo 3. Ele diz que em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário em tempo hábil e em condições seguras para um serviço de saúde com capacidade para resolver o problema. Ou seja, se o paciente estiver no UBS e não puder se locomover até um hospital, a equipe da UBS, do posto de saúde, deve solicitar uma ambulância, um SAMU. Ou então, caso não consiga, deverá algum profissional mesmo tentar levar esse paciente para um hospital. Parágrafo 4. O encaminhamento às especialidades e aos hospitais pela atenção básica será estabelecido em função da necessidade de saúde e indicação clínica, levando-se em conta a gravidade do problema a ser analisado pelas centrais de regulação, ou seja, é a questão do encaminhamento da atenção primária para a atenção secundária, né? Caso o problema não seja resolvido pela atenção primária, ele vai ser encaminhado para a atenção secundária, que é onde se encontram os médicos especialistas. O parágrafo 5. Ele diz que quando houver alguma dificuldade temporária para atender as pessoas, é da responsabilidade da direção e da equipe do serviço acolher, dar informações claras, encaminhá-las sem discriminação e privilégios.
é a questão de ser igual para todos, né? De ser universal, de ser igualitário, de ser respeitoso com todo mundo, independentemente de cor, de raça, de nível social, de nível econômico. Tem que ser uma coisa igualitária para todos. Então é isso. Essa foi a minha parte da apresentação do seminário. Espero que a senhora goste e tenha uma boa noite. Obrigada.